Perguntando quem tem motivos para adorar e agradecer ao Senhor. Amém? Quem tem motivos para agradecer ao Senhor? Eu quero te fazer mais uma pergunta. Quem não tem motivos para agradecer ao Senhor? Amém? Glória a Deus. Todos nós temos motivo de sobra para agradecer ao Senhor. Amém? É interessante que o ser humano, muitas vezes, ele tem duas opções de louvar ao Senhor. A primeira delas, a mais comum, a mais utilizada por cada um de nós, é quando tudo vai bem. Muitas vezes nós temos a especialidade de agradecer, de se lembrar: Senhor, muito obrigado, porque tudo me vai bem. E é interessante que o Senhor recebe o nosso louvor quando tudo vai bem. Amém? Mas é mais interessante ainda, aquele agradecimento, literalmente, quando nada vai bem. Quando nada vai bem. Adorar ao Senhor quando a nossa vida está em paz, em estabilidade, em alegria, em amor, em prosperidade, é maravilhoso demais. É fácil demais, qualquer um pode fazer. Porém, adorar ao Senhor quando não temos motivo para celebrá-lo, aí é para muitos, iguais a nós. Amém? Você se inclui nessa qualidade de pessoas que adoram ao Senhor quando não tem nenhum motivo para agradecê-lo? É interessantíssimo como o homem, ele se atrai muitas vezes pelo que lhe interessa. Se Deus está respondendo a nossa oração, se Deus está correspondendo com a nossa comunhão que estamos construindo e edificando com Ele ao longo de um processo chamado vida, nós muitas vezes celebramos, nos alegramos, mas muitas vezes nós, quando estamos nos deparando quando um processo chamado prova bate na nossa porta e porventura não temos motivo nenhum para adorá-lo, segundo o nosso entendimento, aí é que extrai-se, aí é que vem a mais perfeita adoração ao Senhor. Amém? Mas pastor, aonde nós vamos chegar na palavra dessa noite? Judá vivia um momento esplendoroso na presença do Senhor, aonde através do rei Josias, o povo de Judá começou a experimentar um verdadeiro avivamento. O povo estava feliz porque os altares de Baal estavam sendo derrubados, a adoração no templo estava sendo reestabelecida. Tudo que Israel fazia nos templos de Manassés, do rei Manassés, ele havia deixado de fazer, de praticar a maldade segundo os olhos do Senhor. E de repente Judá, ele vive um avivamento provocado através da vida de um rei, chamado rei Josias. Porém, esse rei, como todos os homens, ele tem uma data para nascer e uma data para morrer. É interessante mais ainda que, conversando hoje com uma pessoa, e essa pessoa falava: pastor, os nossos jovens ficaram de férias de dezembro e janeiro, mas muitos deles não estão avivados como eles estavam avivados em dezembro. E eu disse para essa pessoa: calma. Agora, por que eu e você não estamos tão avivados quanto estávamos em dezembro? Os pais. Temos motivo para celebrar ou não ao Senhor? E é interessante que o rei Josias, ele morre. E de repente a nação de Israel novamente se volta contra o Senhor. E é aí que entra um homem de Deus, aonde ele escreve um clássico, aonde ele desenvolve uma narrativa com Deus, através do seu livro escrito por ele. Da mesma forma que Jó questionou a Deus em seu livro, semelhantemente,
mas de uma forma extremamente reduzida, em palavras. O profeta Abacuque também, ele começa a questionar ao Senhor. E o interessante é que o profeta ele começa a questionar ao Senhor sobre os métodos que Deus usava. Como se ele precisasse e tivesse o dever de ensinar a Deus. A nação de Judá havia virado as costas para o Senhor. E o que aconteceu? O maior povo da terra em poder estava se enfraquecendo, que eram os assírios. E o Senhor estava dando poder a uma outra nação chamada Babilônia. E a Babilônia se tornava cada vez mais forte, porque o Senhor os engrandecia. Mas espera aí, pastor, mas os babilônios não eram o povo de Deus. Por que o Senhor não engrandecia Israel ou Judá, mas engrandecia os babilônios? E era essa a indagação, era esse o questionamento do profeta Abacuque com Deus. Ele começou a questionar os métodos que o Senhor usava. Como se eu e você chegássemos na porta de Deus, disséssemos para Ele: Senhor, por que tanta fome na terra? Por que tantas crianças morrendo? Não existe um Deus, não é assim que o mundo fala? Não existe um Deus que está cuidando de toda a terra, de todos os homens e mulheres? Não é assim a narrativa lá fora? Não é assim a narrativa daqueles que não conhecem a palavra do Senhor? Muitas vezes. Mas se Deus realmente existe, por que Ele permite tantas atrocidades, tantas dificuldades, tanta maldade, tantas barbáries? Não é assim que o mundo fala lá fora? Era algo semelhante que o profeta Abacuque começou a questionar a Deus. Semelhantemente a um outro grande homem de Deus chamado Jó, que ao fim de sua vida ele diz assim, resumindo: Ah, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluias. Abacuque estava prestes a experienciar, a viver uma das maiores derrotas do povo de Judá. O povo escolhido de Deus. Ele estava pronto porque ele via os caldeus, os babilônios aumentarem em poder. Ele via o Senhor aumentando o poderio da Babilônia. Como se eu e você víssemos o Senhor aumentando o poder de quem está no mundo. Mas quem é o povo de Deus? É aquele que está no mundo ou é aquele que está nos caminhos do Senhor? Era mais ou menos isso que acontecia naquela época. Há aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: adorar ao Senhor em tempos de bonança é extremamente fácil, mas adorar ao Senhor em meio a tempos de guerra, em meio à dificuldade, é extremamente valioso, é extremamente poderoso. E é extremamente necessário para mim e para você, como homens e mulheres de Deus, inseridos na geração que precede o pré-fim. Nós sabemos que o Antigo Testamento nada mais é do que o espelho das coisas que o Senhor fará. E o novo é o reflexo do velho. E os dois se completam. Não são dois, são um só. Porque a palavra de Deus é uma palavra. É uma só palavra. Se você observar, ganhamos tempo no capítulo 1 e capítulo 2 do profeta Abacuque. Você vê o diálogo descrito ali entre ele e o Senhor. O homem questionando o Criador.
E é interessante que 600 e poucos anos depois, um outro grande homem de Deus chamado Paulo de Tarso, ele escreve uma carta que é a espinha dorsal do Novo Testamento, chamada Carta aos Romanos, onde, se você analisar a Carta aos Romanos, a espinha dorsal deste livro, ela diz assim: mas o justo viverá pela fé. Mas como, pastor, que Abacuque, ele, há 600 anos atrás, ele diz, 600 e poucos anos antes de Cristo, ele chega a esse entendimento que o justo viverá pela fé, sendo que o povo estava quase vivendo ali um ataque pelos caldeus, pelos babilônios. A nação de Judá estava praticamente pronta para ser entregue nas mãos do inimigo. Semelhantemente a mim e a ti, como nos dias de hoje, precisamos aprender a viver não pelo que nós vemos, mas pela palavra do Senhor. Mas o meu justo viverá pela fé. 600 e poucos anos o apóstolo Paulo diz assim, a epístola aos Romanos, aos cristãos que estão em Roma, dizendo assim: ei, mas o meu povo viverá pela fé. Que fé é essa que eu não vejo, que eu preciso ver e preciso viver essa fé? Que desafio é esse que nós somos desafiados todos os dias a não viver pelo que vemos, a vivermos simplesmente pela fé? Em Abacuque 2, verso 4. Abacuque capítulo 2, verso 4. A palavra do Senhor diz assim: vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá pela fé. Chacoalha o irmão que está do seu lado aí, derruba ele da cadeira e profetiza para ele: tu és justo e você viverá pela fé. Chacoalha aí, dá um choque nele aí agora e diz assim: você é justo e você viverá pela fé. Nós somos justos e viveremos pela fé. Aleluias. É interessante que no decorrer, no transcrever do diálogo, depois você pode acompanhar na sua casa, vou deixar aqui como dever de casa para nós, ler Abacuque, o livro todinho de Abacuque, que são somente 3 capítulos, que nos trazem um ensinamento poderoso para esses dias. Aonde também o Senhor Jesus, no fim, em Apocalipse, ele diz assim: ei, no fim, sejam justos e santos. Abacuque, 600 anos antes de Cristo, já estava profetizando. Assim como eu e você, precisamos profetizar nos dias de hoje. Agora, aonde estão os homens e mulheres de Deus para profetizar nesses dias? Conversava eu com a minha esposa dizendo: nós parecemos 2 gatinhos, muitas vezes. E voltando à palavra, Abacuque capítulo 3, verso 2. O profeta Abacuque chega a um entendimento. Imagina só, ele estava ainda no diálogo com Deus, indagando o Senhor por que ele tinha fortalecido os caldeus para atacar o povo de Deus. Dentro desse diálogo, como se o homem precisasse ensinar o Criador o método que ele precisa usar. Mas houve um homem na Bíblia que ousou em fazer isso, chamado Moisés, onde ele disse assim: Senhor,
senão nós vamos pegar outro caminho aqui já. Aleluia. Aonde Abacuque diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Olha o temor que criou-se no coração do profeta Abacuque em ouvir a resposta do Senhor no diálogo dos 2 primeiros capítulos. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva o teu povo, Senhor. Aleluia. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Primeiramente, ele chega a esse entendimento de quem era o Senhor. Senhor, eu ouvi a tua fama. Muitos de nós viemos de famílias que muitas vezes não conhecíamos ao Senhor. Mas hoje nós estamos conhecendo Ele, dia após dia. Ele tem se revelado para nós de uma forma poderosa. Mas existe uma grande lacuna entre a revelação do Senhor, entre Ele se revelar para nós e nós entendermos realmente, verdadeiramente quem Ele é. Aquele que assimila quem Deus é, ele começa a louvar ao Senhor mesmo diante da prova, mesmo diante da dificuldade. Ele sabe que a prova é momentânea. Mas aquele que não conhece o Senhor, ele dá glória a Deus somente quando tudo vai bem com ele. E no capítulo 3, verso 17, para ganharmos tempo, o profeta Abacuque chega a um entendimento que muitos de nós, para não dizer todos, precisávamos ter. Ele diz assim, agora entramos no texto. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na videira, assim, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, nem mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Vamos aplaudir o Senhor. Pode voltar no 17, por favor. Ainda que a figueira não floresça. Por que o profeta chega ao entendimento da figueira? Qual é a função da folha da figueira? Você já se perguntou uma coisa dessa? Se você analisar a figueira, a função da folha da figueira, num país onde o clima no verão, no outono, na primavera, muitas vezes chega entre os 40 e 50 graus, clima desértico, a função da folha da figueira é reduzir a temperatura para quem está embaixo dela. A palavra figueira também tem um significado chamado descanso. Imagina só um sol de 50 graus no deserto. E de repente você avista uma figueira e você vê ela cheia de folhas. E você vai embaixo dela por causa daquele sol. E você encontra descanso embaixo daquela árvore. Para mim e você que vivemos num país, num clima tranquilo de temperatura, de calor, aonde aqui tem um sol para cada um, não é verdade? Só que não. Tem 10 nuvens para cada um. Imaginem quem está no deserto, quem vive lá em Israel ou no Oriente Médio. 50 graus, uma árvore como essa, aonde as folhas servem para quê? Para descanso de quem está passando. Ela é extremamente importante. E o profeta Abacuque diz assim: Senhor, ainda que não hajam folhas na figueira, ainda que não haja descanso para a minha vida, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É exatamente isso que o profeta Abacuque estava
para Deus: Senhor, mesmo se eu não tiver descanso, Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor. E ele continua, e ele diz assim: nem haja fruto na videira. Qual é o fruto da videira? É a uva, não é verdade? Quando pensamos na videira, lembramos de vinho, que o Senhor Jesus transformou a água em vinho no casamento, aonde o primeiro milagre do Senhor Jesus público foi num casamento. E pasme, tem um casamento para acontecer entre o noivo e a noiva, e o vinho será derramado de forma abundante naquele lugar, porque ele está aguardando para tomar o suco da vide junto conosco. Você já imaginou o que é isso? O noivo aguarda pela noiva para ceiar com ela. Quando nós pensamos em vinho, muitos de nós falamos que vinho é alegria. Diga assim: não é só isso. Muitas vezes não é isso. O Senhor Jesus, ele transformou a água em vinho. O que é que ele fez? Ele transformou a água em vinho. Ou seja, o profeta Abacuque diz assim: nem haja fruto nas videiras. Senhor, mesmo que não haja uva, mesmo que não haja vinho, mesmo que não haja transformação. Da mesma forma, nós olhamos para o nosso casamento muitas vezes. Eu sou casado com a minha esposa há quase 28 anos, temos uma aliança no Senhor. O casamento, para quem não sabe, algumas vezes não é fácil. O nosso casamento é muito feliz, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas, até o casamento se ajustar, ele passa por muitos processos de transformação. E todos os dias, desde o início do casamento, a palavra transformação, ela é extremamente necessária. Porque se eu não me transformar num homem segundo o coração de Deus, se a minha esposa não se tornar como Cristo também, como eu preciso me transformar todos os dias. Por isso que Deus nos colocou dentro de um negócio chamado casamento, aonde o homem afia a esposa e a esposa o esposo, aonde os dois são transformados todos os dias à imagem e semelhança de Cristo no processo chamado vida, até se parecer a cada dia mais com Cristo. Cada dia que passa, nós nos parecemos mais com Cristo. Mas aí você olha muitas vezes para o seu cônjuge e você não vê a transformação dele, você não vê a transformação dela algumas vezes. Porém, você tem uma aliança com ele e com ela, e só o fato de você ter uma aliança já é sinônimo de continuidade. Mesmo sem ver, sem ter motivo para glorificar ao Senhor, continue glorificando a Deus pela vida do seu cônjuge, porque Deus é poderoso para transformá-lo ou transformá-la em nome de Jesus. O profeta Abacuque diz assim para Deus, a resposta dele para Deus: Senhor, mesmo que não haja transformação nessa situação, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. E o inimigo pronto para atacar Judá. E Deus ali no diálogo com o profeta Abacuque. E o profeta Abacuque chega a essa conclusão no Senhor. E a próxima frase dele para o Senhor é: ainda que o produto da oliveira fale. Diga assim para o irmão Sassado: o que significa oliveira? O que é que se produz na oliveira, igreja? Se produz a azeitona, não é verdade? Como a azeitona passa pelo processo? Ela é acariciada,
muitas vezes, ela é o quê? Esmagada, amassada, esmiuçada, esmigalhada, para que o mais puro azeite seja extraído da vida dele ou da vida dela. Olhe para a azeitona que está aí do teu lado. Diga assim para ele, para ela: olha o azeite que está saindo da tua vida. Que azeite está saindo da tua vida, meu amado? Olha o azeite que está escorrendo aí da vida dele e da vida dela. O que nem homem fez em fazer, o que a história nunca viu em cumprir, tudo escrito em Joel. Aviva-nos e viva-nos em fazer o que nem homem fez em fazer, o que a história nunca viu em cumprir, tudo escrito em Joel. Aviva-nos. Tem mais um detalhe. Diga assim: tem mais um detalhe, pastor. Existe uma história contada na palavra de Deus pelo Senhor Jesus, onde ele diz assim algo sobre algumas noivas, onde existiam 10 mulheres. 5 estavam com as suas lamparinas cheias de azeite, e as outras 5 saíram para comprar azeite. O azeite também nos remete ao Espírito Santo de Deus. Sim. Nos remete também à unção de Deus. E aí a palavra me levou, o Espírito Santo me levou a uma palavra onde o Senhor Jesus, quando receberá a vida de muitos homens e mulheres naquele dia, onde será o dia do tribunal de Cristo. E muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu salvei, em teu nome eu fiz tantas obras, Senhor. Meu Deus. E o Senhor dirá: para trás de mim que eu não te conheço. Mas como que uma pessoa que fez tantas obras pode ouvir isso da parte do Senhor? Você já se perguntou? Se você vê um homem expulsando o demônio, automaticamente você vai dizer: Deus está com ele. Se você vê um homem curando, automaticamente o nosso natural será: Deus é com ele. Se você vê um homem fazendo milagres, sinais e prodígios, naturalmente nós vamos dizer: o Senhor é com ele. A naturalidade nos leva a isso, não é verdade? Porém, a palavra diz que muitos chegarão naquele dia e ouvirão da parte do Senhor: para trás de mim que eu não te conheço. Aí nós vemos a diferença entre a unção e o poder de Deus. Aí nós vemos a diferença entre o fruto do Espírito e a obra da carne. Aí nós vemos a diferença entre o dom de Deus, dado para esses homens para curar, para expulsar demônios, para fazer milagres, sinais e prodígios, aonde o dom não salva ninguém, mas o fruto é o selo, é a chancela de Deus na vida do homem e da mulher de Deus. Aonde o fruto do Espírito é o resultado da azeitona prensada. É o mais puro azeite e óleo extraído da minha e da sua vida. Glória a Deus. Eu creio nisso. Aleluias. O profeta Abacuque chega a um entendimento maravilhoso demais para o nosso entendimento. Aleluias. E a próxima revelação do profeta Abacuque, ele diz assim: e os campos não produzam o quê? Mantimento. Quando toca no nosso dinheiro. Quem aqui já ouviu falar que o casamento ele pode passar por várias crises, mas a pior crise no casamento, a pior crise numa família é quando passa por uma crise financeira. É a pior crise, é
é o maior índice de destruição de casamentos, é uma crise financeira. Abacuque diz assim para o Senhor. O Yuri está me ligando. Meu menino está na Rússia, ele está viajando, ele está com Covid, ele ligou no meu celular e pediu para minha esposa ligar para ele. Amém? Glória a Deus. Todavia nós nos alegraremos no Senhor. E o profeta Abacuque diz assim, voltando para o texto, ele diz assim: ainda que os campos não produzam mantimentos, muitas vezes Deus pode tocar em tudo no homem, mas quando toca no dinheiro dele, Senhor, dinheiro não, dinheiro é meu. Como se tudo fosse do homem, como se nada fosse de Deus. Toda a terra pertence ao Senhor. Eu quero te dar uma notícia nessa noite. Deus nos fez administradores dele. Deus nos fez administradores para ele. Quando eu entendo que tudo que eu possuo não é meu, mas é dele, muda uma chave tremenda na nossa vida. Aonde Deus pode dar tudo o que Ele quiser para nós, porque Ele sabe que tudo que Ele der aqui, Ele sabe que é dele, não é nosso. Agora, quando Ele me dá e eu falo que isso é meu, é propriedade minha, é dele, então vai ficar só com aquilo. Abacuque estava dizendo para o Senhor: Senhor, ainda que nos currais, ainda que os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que fé é essa que esse homem está construindo com Deus nesse diálogo? Um homem que começou a questionar a Deus, os modos e jeitos e como Deus trabalhava. Ele começa a chegar ao entendimento que se eu não tiver um lugar de descanso no Senhor, todavia eu glorificarei e alegrarei no Senhor. Ainda que não haja azeite, ainda que não haja a tua presença, Senhor, todavia eu continuarei me alegrando no Senhor. Falando em presença de Deus, não é todos os dias que nós sentimos o Espírito Santo. Tem dias que você e eu nos sentimos vazios muitas vezes. Aí nos remete ao nosso tempo de escola, aonde quando fazíamos prova o professor ficava como? Em silêncio, como se ele não estivesse na sala, mas ele estava ali, checando se iríamos fazer da forma correta. Não é, Lelê? Assim que funciona? Cada vez que somos provados, é uma oportunidade que temos de se parecer um pouco mais com Cristo. A cada dia mais. A cada frase que o profeta Abacuque ia construindo ali no diálogo com Deus, a cada revelação que ele direcionava, a cada sentença que ele liberava ali do Senhor, o conceito entre ele, o conceito dele com o Senhor acontecia de que forma? Enfraquecia ou fortalecia a sua comunhão com o Senhor? Eu entendo que fortalecia, porque até mesmo porque o Senhor colocou o nome dele entre os livros da Bíblia. E ele continua liberando sentenças. Ele continua liberando sentenças. E ele diz assim: ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo. Algumas traduções dizem assim: ainda que a ovelha desapareça do aprisco. Todos nós temos uma ovelha e um bode dentro de nós. Todos nós. Aonde nós decidimos quem vai nos governar.
Se é o nosso espírito manso, onde o domínio próprio impera, ou é o bode que não tem domínio próprio e coloca os pés pelas mãos e age segundo a obra da carne. Nós escolhemos todos os dias quem vai governar a nossa vida. Ou é o Espírito, ou a carne. E o interessante é que a palavra ovelha também remete à paciência. Que tamanha paciência o Senhor Jesus expressou através da sua vida, morrendo como ovelha muda no matadouro. Às vezes, quando o Senhor decide matar a nossa carne, nós muitas vezes berramos como bodes, achando que, mesmo sem entender que Deus está fortalecendo o exército dos caldeus para matar a nossa carne, para que, dando a oportunidade para que sejamos feitos ainda mais a imagem e semelhança de Cristo, sendo aprovados. Está entendendo? As oportunidades de Deus na vida de cada um de nós. A cada prova, Ele nos dá a oportunidade de sermos aprovados e sermos um pouquinho mais parecido com o Senhor Jesus, que é o propósito principal e original de Deus para mim e para a sua vida. Que haja a mesma forma e sentimento que houve em Cristo Jesus. Abacuque estava dizendo assim, quando ele disse assim: Senhor, se nos currais não houver ovelhas, no aprisco não houver ovelhas, todavia, Senhor, mesmo se me faltar até mesmo a paciência, se eu não tiver um lugar de paciência, todavia, Tu és o meu Deus, e eu me alegrarei no Senhor. Qual é o entendimento que estava sendo construído e edificado na vida do profeta Abacuque? Que a palavra de Deus nos revela que precisa ser edificado em nós também. Continua dizendo: ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, todavia, mesmo assim, deixa eu fazer uma vírgula aqui agora. Quando não temos motivo para adorar, aí que a fé verdadeira começa a ser revelada. Sabe quando você não tem vontade de levantar de manhã da cama? Quando você não tem vontade de adorar ao Senhor? Quando você não tem vontade de orar? Quando você não tem vontade de jejuar? Quando você não tem vontade de fazer o seu devocional com o Senhor? É nessa hora que a minha resposta para Deus precisa ser: Senhor, mesmo não tendo motivos, mesmo, Senhor, que nos currais não haja vaca, mesmo que não haja descanso, mesmo que o inimigo tenha se levantado contra mim, mesmo que os caldeus tenham sido fortalecidos para atacar o teu povo, todavia, eu me alegrarei no Senhor, nosso Deus, e exultarei no Deus da minha salvação. Nem sabe qual é a consequência disso? O Senhor vai falando: uau, meu filho está amadurecendo, a minha filha está amadurecendo, eu posso derramar algo a mais ainda na vida dele e na vida dela. E de repente, aquilo que parecia impossível ou parecia difícil, Deus começa a fazer ficar extremamente fácil. E vem e entrega assim: filho, você entendeu que o justo viverá pela fé. Você entendeu que não é para viver segundo o que você vê nos olhos naturais, mas segundo a minha palavra.
segundo a palavra. Preste atenção, quem viverá algo ainda mais sobrenatural da parte de Deus? Aliás, quem receberá algo ainda mais sobrenatural da parte de Deus? Aquele que somente consegue adorar ao Senhor quando tudo vai bem? Ou aquele que mesmo em meio a tanta adversidade está ainda adorando ao Senhor? Quem Deus vai derramar mais ainda? Para quem? Se a porta é estreita, o caminho é estreito. Muitas vezes eu não posso esperar uma porta larga e um caminho largo, mas muitas vezes o caminho vai ficar fácil. Eu e você não vivemos de derrota em derrota, de dificuldade em dificuldade, de tristeza em tristeza. Existe um tempo pré-determinado debaixo do céu para todas as coisas. É verdade. O deserto na vida do crente, a prova na vida do crente só serve para uma coisa: para nos aprovar e recebemos algo ainda mais poderoso da parte de Deus. É para isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, para derramar algo ainda mais poderoso para a sua vida e te revelar o segredo de como receber esse algo ainda mais poderoso da parte de Deus. Aonde a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Mas como que o apóstolo Paulo, 600 anos depois, ele escreve uma carta para os cristãos de Roma, e o espinho dorsal dessa carta é: mas o meu justo viverá pela fé. Tem justo aqui nessa igreja? Tem homem e mulher que vive pela fé aqui neste lugar? Tem muitos e muitos. É hora do povo de Deus se levantar como um leão. Aleluia. Ele veio vestido de ovelha, porém o leão da tribo de Judá está às portas. Aleluia. E eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Gostaria de chamar um grupo de louvor aqui em cima. Que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Qual será a sua resposta para o Senhor nessa noite? Senhor, eu não estou vendo pelos meus olhos naturais, mas pelos meus olhos da fé. Eu declaro, Senhor, pelos meus olhos eu não vejo, mas eu declaro, Senhor, que eu viverei pela fé, eu receberei pela fé, eu viverei e serei um homem e uma mulher segundo a imagem de Cristo, pelo qual eu fui chamado a ser. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu libero, Senhor, sobre o teu povo, Senhor, esta sentença, este decreto, Senhor, que o teu povo viverá pela fé, ainda, Senhor, que não hajam motivos para se alegrar, todavia nós exultaremos no Senhor, todavia nós nos alegraremos no Senhor. Mentalize aí o que é impossível para você agora. Mentalize aí na sua memória o que é impossível para ti. E comece a declarar vida sobre esse vale de ossos secos. Comece a declarar vida e vida em abundância. Aí eu declaro vida, eu declaro milagres, sinais, prodígios sobre o seu povo. Em nome do Senhor Jesus, adoramos ao Senhor. A figueira não floresça,
Nós temos uma porta diante de nós para ser aberta. Porém, o que estará atrás daquela porta precisa de uma ação nossa. Ao querer abrir aquela porta, muitas vezes são portas que nós não queremos deixar que o Senhor abra na nossa vida, mas são portas que Ele precisa que abramos, que devemos abrir, para que a obra seja completa em nós. E eu quero declarar sobre a sua vida e vida em abundância sobre a tua vida. Eu quero declarar que você viverá o melhor dessa terra. Eu quero declarar nessa noite, eu declaro que o melhor do Senhor está por vir sobre a sua casa, sobre a sua vida. Porque o justo viverá pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Nós temos um banquete preparado pelo Senhor para nós nessa noite, aonde o noivo ele aguarda por mim e por ti para tomar o suco da vide. Eu e você temos tomado, mas ele não. Ele aguarda por nós. Você já imaginou quão fiel é esse noivo? Aleluias. Será que chamou os irmãos que vão me ajudar? A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Na noite em que ele foi o quê? Ele tinha motivos para adorar a Deus naquela noite? Jesus tinha motivo para adorar a Deus naquela noite? Mas ele continuou o seu propósito. Ele sabia que ele ia ser traído, mas ele continuou firmemente no seu propósito. Mas o justo viverá pela fé. O justo, ele sabe que o noivo está às portas, mas o justo também sabe que haverá uma grandiosa guerra. O justo sabe que haverá uma grandiosa peste. O justo sabe que a doença baterá muitas vezes na porta. Mas o justo também sabe que, todavia, ele continua se alegrando no Senhor. Você que é batizado nas águas, que não pertence a essa igreja, mas está em comunhão com a sua igreja, você é convidado a ceiar conosco. Você que não vai ceiar, você puder sentar, por favor, para facilitar para os nossos irmãos. Ao receber o pão e o suco, se mantenha ainda, espere uns pelos outros, para que possamos ceiar juntos, em nome de Jesus. Você que estava, nós estamos em algumas lives de discipulado bíblico, e nessa terça-feira nós falamos a respeito do pecado e arrependimento. Amém? O pecado faz o que conosco? Entre nós e Deus? Ele nos separa. Preste bem atenção, o pecado ele nos separa do Senhor, mas o arrependimento ele faz o que? Ele nos une novamente ao Senhor. Tudo que Deus precisa é encontrar um coração
arrependido. Você pode muitas vezes pensar: pastor, mas eu não sou digno de estar ceando agora. Você não era digno, mas pelo sacrifício do Senhor Jesus, se eu e você pedimos perdão a Ele, nos arrependermos, nós nos tornamos novamente dignos. E eu gostaria de pedir a você que fechasse os seus olhos e pedisse perdão ao Senhor. Como igreja, como um só corpo, nós pediremos perdão ao Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que não tem que diz que não peca, mentiroso é. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos humilhamos diante da Tua presença, Senhor, te pedindo perdão pelos nossos pecados, sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Senhor, nós mais uma vez nos arrependemos, Senhor, de tudo o que porventura temos feito que não te agradou, Senhor. Te pedimos que novamente esteja refeita a nossa comunhão entre nós e o Senhor, para que nada faça separação, porque nós não sabemos viver sem a Tua presença, Senhor. Nós não sabemos viver sem a comunhão contigo. Nós não queremos viver sem Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Pai, também de igual forma nós consagramos para que este suco, Senhor, da vide, da uva, para que este pão, Senhor, se torne, para que eles representem, Senhor, o Teu corpo e o Teu sangue, Senhor. Corpo este que foi moído, sangue este que foi derramado por cada um de nós, cumprindo o Seu propósito, em nome do Senhor Jesus. Podem servir, por favor, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nos salva dos pecados. Mostra tua graça, fala
sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Todos estão com o pão e o suco? Amém? A palavra do Senhor diz assim. Só um minuto. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Que possamos todos participar do pão que representa o corpo do Senhor. Obrigado, Senhor. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento do corpo, come e bebe juízo para si mesmo. É por isso que há muitos entre vocês fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Olhe para as suas mãos. Este cálice simboliza a nova e eterna aliança que o Senhor Jesus fez com toda a humanidade, para que todo aquele que aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, como seu único Senhor e Salvador, seja salvo. E este suco da uva representa o sangue que foi derramado por Ele naquela cruz, pela minha e pela sua vida. Que possamos todos participar do cálice do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos por este momento, Senhor, em que nós pudemos participar, Senhor, da tua mesa. Senhor, nós nos rendemos ao Senhor em gratidão, porque dentre bilhões e bilhões de pessoas, o Senhor nos escolheu para participarmos da tua mesa, Senhor. E não existem palavras para expressar a gratidão ao Senhor por tamanha revelação do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor na vida de cada um de nós. Senhor, nós rendemos graças, nós rendemos toda a honra e toda a glória ao Senhor. Declaramos, Senhor, que este lugar viverá a glória do Senhor, sendo manifestada, Senhor, sendo liberada e derramada, Senhor, neste país mais uma vez, Senhor, como já viveram. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor Jesus, porque mês após mês, dia após dia, o Senhor nos sustenta em sua presença, Senhor. E nós seremos e somos eternamente gratos ao Senhor por tamanha bondade e misericórdia sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Jesus, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas, Senhor. Pai, obrigado pela comunhão, obrigado, Senhor, pelo partir do pão, obrigado pela tua presença, Espírito Santo, sem a qual, ai de nós se não fosse o Senhor conosco, ai de nós se não fosse o Senhor aqui neste lugar, ai de nós se não fosse o Senhor. Por isso, Senhor, receba a honra, receba a glória, receba todo o louvor, receba toda a adoração, Espírito Santo de Deus, aqui neste lugar, porque somente Tu és digno de receber todo o louvor e adoração, toda a honra e toda a glória, Senhor, sendo expressada dos lábios e da vida de cada um de nós. Pai, eu declaro sobre o Teu povo um mês de março, Senhor, extraordinário, aonde os livramentos do Senhor acompanharão a todos, aonde as bênçãos do Senhor se manifestarão de forma abundante, aonde nós amaremos ainda mais os nossos irmãos e ainda onde nós expressaremos ainda mais o amor de Cristo e o caráter de Cristo em nós e através de nós. Pai, eu declaro que a prosperidade do Senhor se manifestará em todos neste mês de março de forma abundante. Eu declaro salvação, eu declaro libertação, eu declaro, Senhor, os céus sendo manifestados na terra para a Tua honra e para a Tua glória, que nós oramos e agradecemos e declaramos vida e vida em abundância sobre todos aqui neste lugar. E o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. E em paz, e que o Senhor nos abençoe. Que Deus é por nós. Agindo Deus. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.